Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos organizando bem para começar a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Se você está chegando pela primeira vez, ou se não é a sua primeira vez, deixa eu só arrumar aqui para a gente conseguir se enxergar bem. Seja bem-vindo, então, se é a primeira vez que você está aqui no Direto com a Adri. Sejam bem-vindos se vocês estão chegando pela primeira vez, ou se você já me segue, seja muito bem-vindo por estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Para quem não conhece o Direto com a Adri, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre como é que funciona toda essa nossa live que acontece diariamente às 17 horas. Vou explicar um pouquinho como é que é. Todos os dias a gente fala de algum assunto importante, de algum assunto que tem a ver com alimentação, que tem a ver com movimentos anti-inflamatórios, né, que a gente pode tomar na nossa vida para poder ter uma vida mais tranquila, para a gente poder viver de uma forma mais saudável, tá? Principalmente através da alimentação. E aqui a gente sempre trata alguns pontos importantes, né? E a gente sempre ajuda vocês, na medida do possível, né? Espero que sim, a melhorar as suas condições através de uma boa alimentação. Então, como é que funciona? Normalmente eu falo algumas coisas, né? Eu tenho algum ponto aqui importante de algum assunto. E depois, do final da live, vocês vão colocar perguntas. Então, enquanto eu tô falando aqui, vocês podem já anotar suas perguntas, colocar no chat, tá? Que é importante, porque daí quando acabar a nossa aula, eu sempre olho as perguntas para responder, tá bom? Todo mundo chegando aí, já tem gente fazendo pergunta, já tem gente aí, todo mundo aí já querendo informação. Vamos lá que a gente vai começar a nossa aula. E hoje a gente vai falar de um assunto, pessoal, que é um assunto bem importante. Ele é muito prático, tá? Mesmo igual ontem, eu acho que a gente vai falar hoje de um assunto bem prático. A gente vai falar de ingredientes, né? Que muitas vezes a gente fica confuso, né? Eu falei com algumas pessoas hoje, né? No 247 principalmente, né? Nas nossas perguntas e respostas, né? Da live às 2 horas e 47 minutos. E o que eu percebo muito? Que muitas vezes as pessoas não sabem o que comer, né? E não sabem o que comer, nem a melhor hora para comer e nem a quantidade certa, tá? Então existem alguns alimentos que são considerados anti-inflamatórios que a gente vai falar hoje, né? Eu escolhi os 15 alimentos que são mais melhores, né? E que tem uma propriedades bem anti-inflamatórias para vocês começarem a inserir na alimentação de vocês. Dri, isso quer dizer que vai melhorar totalmente a minha condição hoje? Não, tá? Isso quer dizer que você está dando um primeiro passo para você melhorar a qualidade de alimentação que você está tendo, tá? É lógico que para você realmente melhorar, para você desinflamar o seu intestino, para você realmente se viver livre de sintomas e tudo mais, você precisa de um acompanhamento, né? Ou então realmente prestar atenção em quais são os alimentos que você tem que tirar, quais são os alimentos que você tem que incluir, para que você realmente consiga combater. Mas lógico, gente, que isso aqui é um primeiro passo importantíssimo para vocês começarem a dar o primeiro passo para uma alimentação mais saudável, para uma alimentação mais anti-inflamatória, né? E menos o quê? Menos inflamatória, né? Que só atrapalha a gente, só, na verdade, deixa o nosso corpo mais toxinas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar dos principais alimentos, né? Que você tem que inserir na sua alimentação. E eu tenho aqui, para quem também não sabe, nas minhas slides eu sempre deixo meu computador aqui do lado, porque eu gosto sempre de dar uma olhadinha para ter certeza que eu não esqueço nada do que eu vou falar para vocês, né? Então, pessoal, vamos começar então hoje? Então, papel e caneta aí se vocês quiserem anotar, porque tem muita coisa que eu vou falar aí, tá, pessoal? Então hoje é dia, se vocês quiserem anotar para não perder, vale a pena anotar direitinho os alimentos, tá? Ou então, melhor ainda, quem tá lá no meu grupo do Telegram, canal da Adri no Telegram, eu vou passar lá. Hoje eu coloco o PDF desses principais alimentos que vocês devem se alimentar e quais são as propriedades de cada um. Acho que vai ser bem interessante, tá? Então, quem não tá ainda no canal do Telegram, eu tô colocando muita coisa legal lá, coisas exclusivas, que eu não coloco em qualquer canal, tá? Só no Telegram. Então, você vai lá na minha bio, clica na bio e aperta no canal do Telegram, faz parte do canal do Telegram que eu vou mandar pra vocês essas informações, tá bom? Então, como eu falei, de uma maneira geral, tá? Quem assistiu a minissérie Alimentação Anti-Inflamatória entendeu que a gente tem 5 tipos de inflamação, né? Que se manifestam diferentes. E dependendo de cada tipo, existem o quê? Existem particularidades, né? Se você quiser ir mais a fundo e resolver isso de uma maneira mais rápida. Porém, existem alimentos anti-inflamatórios que são comuns para todos esses tipos de inflamação e que você pode dar aí o primeiro passo para começar já a uma mudança de hábito e uma mudança na sua alimentação. Ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai ter agora? A gente vai falar do seguinte. Nossa sociedade,
hoje, ela é muito atormentada, né, por alguns sintomas, por algumas doenças que nos atacam e realmente nos deixam mal. Então, o que eu queria falar? Por exemplo, artrite, né, é uma coisa que muita gente hoje tem essa particularidade. Doenças cardíacas, né, não sei se vocês ouviram, eu falei, acho que ontem, né, que as doenças do coração é o tipo de doença que mais mata as pessoas no mundo. Então, assim, doença do coração, ela hoje uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E tem que ter muita consciência do que a gente come, porque está diretamente ligada à alimentação. Aí a gente fala um pouco sobre a síndrome metabólica, né? Então as diabetes, principalmente diabetes tipo 2, né? Que tem a ver com alimentação. Pressão alta, que é recorrente de uma alimentação mal feita, que tem a ver com diabetes, e aí você tem toda uma síndrome metabólica acontecendo, né? Asma, que é uma coisa que muita gente tem. Doenças inflamatórias do trato intestinal, e aí você vai ter síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, né? Todas essas doenças relacionadas com o intestino, né? Com o sistema digestório também são coisas que nos afetam muito hoje em dia, né? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer para mudar isso, né? A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Como eu sempre falo aqui, eu vou repetir hoje para vocês, não existe fórmula mágica. Não existe um alimento que eu vou dar para vocês hoje. Vou falar assim, se você comer isso, você vai melhorar tudo que você tem. Não. É uma combinação de fatores e é um estilo de vida que vocês têm que conscientizar que vocês têm que viver diferente, né? Hoje vocês têm, a maioria das pessoas, vocês não, né? Que vocês estão aqui já, só de vocês estarem aqui me escutando já é uma conscientização muito grande que a maioria das pessoas não tem, né? Mas assim, quando a gente tem uma conscientização de que a gente precisa mudar nosso estilo de vida, né? Isso é muito legal porque a gente faz isso com as alunas do Comida que Transforma. Você começa a perceber que não é só o que você come, e sim o que você está prestes a fazer com a sua vida no sentido de estilo de vida, né? É mudar realmente a conscientização do que você coloca para dentro do seu organismo, né? Então, a inflamação, a gente tem que pensar, ela tá na raiz do nosso problema, né? Não adianta a gente ficar tomando remédio pontualmente, só quando a gente sente mal, e achar que isso vai resolver, porque não vai, né? Então a inflamação, ela tá na raiz da maioria das doenças. Olha que interessante, gente. As doenças mesmo, quando a gente fala de doença autoimune, quando a gente fala de doença crônica, todas essas doenças que a gente falou agora, elas são geradas principalmente porque aconteceu uma inflamação no seu organismo. Então, pessoal, antes de chegar essa doença, vamos cuidar da inflamação, vamos ter certeza que a gente consegue melhorar nossas inflamações para a gente poder deixar o nosso sistema imunológico funcionar, para que a gente não venha a ter esse tipo de doença, né? Doenças crônicas, doenças autoimunes, por aí vai. Quem já tem, também respira, tem luz no fim do túnel, tá? Tem luz no fim do túnel se você quiser melhorar. Hoje a gente tem relatos incríveis de alunas, quem quiser dar uma olhada também, lá na página do Comida que Transforma, que as inscrições estão abertas, dá uma olhadinha lá no depoimento de cada uma. Então existe sim uma maneira diferente de você lidar com a alimentação para que você consiga ter uma vida tranquila, eliminar os seus sintomas e também conseguir se livrar dos remédios, né? Que muita gente às vezes não aguenta mais tomar remédio, não é isso? Então, pessoal, quando a gente aborda a inflamação com um alimento anti-inflamatório, né? Não apenas os sintomas dessa doença, eles vão desaparecer, mas a causa da inflamação também vai acabar. Então, é a mesma coisa se você pensar assim, ó. Se você pensar que você tá, por exemplo, você bateu o pé, bateu a mão, aí você cortou. Aí toda vez que você cortar, você vai lá e coloca um band-aidzinho e aí de repente você tira a casquinha. Esse machucado eventualmente vai resolver. Só que assim, ele sempre vai estar machucado se você ficar tirando a casquinha, né? Então muitas vezes, se você não cuida ali da raiz, né? No caso aqui a gente tá falando de uma inflamação aguda, mas se você não cuida da raiz da inflamação dentro de uma situação no intestino, você vai sempre ter esses sintomas, independente do que você coma. E aí, se você continuar só optando por remédio, esses sintomas sempre vão aparecer na vida de vocês, tá bom? Então, quando a gente opta, então, por uma inflamação, por um alimento anti-inflamatório, a gente não só
acaba com esses sintomas, né? Evita as doenças, né? Que eles podem ser aliviados, mas também a gente pode fazer com que a nossa inflamação desapareça. Olha que gostoso, gente, a gente poder comer com tranquilidade, comer gostoso, sem ficar com dor, sem ficar desesperada. Quantas mensagens eu vejo todo dia, gente. Dri, eu tô com isso, não aguento mais, me ajuda. Dri, eu tenho isso, não aguento mais, me ajuda. Dri, eu já tentei muitas coisas, não aguento mais, me ajuda. Quer dizer, isso, gente, é uma coisa corriqueira para quem não tá conseguindo desinflamar a raiz da inflamação, tá? Só tá paliando ali com remédios e com coisas pontuais. E com alimentação também, gente. Você comer uma coisa só que é anti-inflamatória e você continuar com uma dieta, uma alimentação totalmente pró-inflamatória e você achar que só porque você comeu uma vez o açafrão vai resolver, também não vai resolver, tá? A gente tem que ter o quê? Determinação e tem que mudar o nosso estilo de vida, isso é muito importante. Então, o que são esses alimentos anti-inflamatórios, né? O que eles são, na verdade? Como é que eles podem transformar a vida de vocês, né? Como é que eles podem realmente mudar a vida de vocês? Então, a inflamação em um corpo saudável, gente, olha que interessante, é a resposta normal e eficaz que facilita a cura. Então, quando a gente tá com o nosso organismo saudável, quando a gente não tá com inflamação, quando a gente não tem intolerância de nenhum alimento, quando a gente não tem dores abdominais, quando a gente não tem nenhuma doença crônica muito em crise, quando a gente tá equilibrado e a coisa funciona bem, a inflamação é uma coisa boa no nosso organismo. Por quê? Porque a inflamação é um sinal de quê? De cura. É um sinal de que seu organismo está inflamando, né? Ele está ficando inchado. Muitas vezes a inflamação aguda, né? Se você corta alguma coisa, se você bate um joelho, vai inchar e depois ela vai começar a melhorar. Eventualmente você vai tomar alguma coisa para melhorar, ou você vai comer alguma coisa que também ajuda, e aí você vai melhorar e acabar. Então, a inflamação, de uma maneira geral, ela é uma resposta positiva no nosso organismo. O problema, pessoal, é que a gente sabe que a história não é essa, né? A história que a gente vive é contínuas inflamações crônicas que a gente não resolve, né? São contínuas dores, contínuos sintomas e que a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente não está combatendo na raiz, a gente está só combatendo os sintomas, tá? Então, a inflamação crônica, ela é muito silenciosa, vamos dizer assim. Então, não é como se você cortasse o dedo com a faca, que o negócio machuca, sai sangue, você tem que eventualmente ir para o hospital, inflama, você vai dar o ponto e resolveu, né? A aguda é muito clara de você ver. A inflamação crônica, ela é pontual. E ela é constante. E aí sabe o que você pensa? Ah, mas a vida é assim mesmo, estressada pra todo mundo vive essa vida louca. Então eu estou com dor de estômago porque, mas o vizinho também tá, minha irmã também tem, tá tudo certo. E o que a gente faz? Nada. Ou a gente toma remédio. Só que chega uma hora que o remédio, ele vai ajudar, só que a sua dor vai piorar. E aí você começa a perceber que só o remédio não tá ajudando. Ele tá ajudando eventualmente, né, você melhorar, mas ele não vai te ajudar de uma forma contínua para sempre. E aí o que acontece? Só piora. Então, quando a gente pensa em alimentação anti-inflamatória, que são os ingredientes que a gente vai falar hoje, a gente está falando em ingredientes que vão ajudar você a começar a combater essas inflamações na raiz e não só ficar tomando remédio ou colocar coisas pontuais aí para ajudar vocês, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? Alguns distúrbios autoimunes. O que é um distúrbio autoimune, né? Muita gente fala, eu tenho uma doença autoimune. Ou quando a gente é diagnosticada com uma doença autoimune, você fala, nossa, eu tenho uma doença autoimune. Mas o que será? O que é isso, né? O que é a doença autoimune? É assim, quando o sistema imunológico ele se rompe, né? Ele está inflamado, ele está fadigado, ele ataca os nossos tecidos saudáveis celulares. E a gente começa a encontrar um distúrbio autoimune. Principalmente a gente começa a ter algumas reações que é intestino solto. Então a gente começa o quê? A travar, né? O nosso sistema ali se rompe, imunológico, né? E aí a gente começa a ter algumas reações, e principalmente o intestino solto. E inflamações grandes nas áreas do corpo. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado. Por que eu tô falando isso? Porque a gente às vezes tem que tomar cuidado com os sintomas que a gente tem. Eu tô com o intestino solto, com tudo que eu como, mas deve ser tranquilo, será? Então, assim, vamos prestar atenção nesses sintomas, porque quando ele tá começando, é a hora da gente realmente ajudar, né? Quantas pessoas hoje não tomaram conta dos sintomas, né? Ou talvez caíram na mão de profissionais que não souberam entender e que passou os anos e hoje tem uma doença séria, crônica, né? Que poderia ter sido evitada.
tá? Então, o efeito inflamatório, ele também está relacionado aos sintomas, por exemplo, de artrite, de fibromialgia, né? A doença celíaca é um tipo de reação do nosso corpo que é uma inflamação. As doenças do intestino, né? Então, todas as doenças do intestino que a gente já falou, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa e por aí vai, né? E a inflamação, quando ela não é autoimune, o que ela é? Como é que ela funciona, né? Então, para doenças que não são autoimunes, a inflamação ainda pode desempenhar um papel muito sério, tá? Por quê? Porque o corpo, ele vai tentando continuamente o quê? Arrumar aquela área. Então, ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo. Chega uma hora, gente, que não dá. E aí, um sintoma que não é autoimune, ele pode se tornar um sintoma autoimune, tá? Então, a asma, por exemplo, ela vai criar o quê? Uma inflamação nas vias respiratórias, né? E a inflamação relacionada ao diabetes, ela tá o quê? Muito relacionada à resistência à insulina. Vocês percebem? Então, a resistência à insulina é esse trato que você não tá dando pro seu organismo. Então, ele tá começando o quê? Você come muito doce, você come muito açúcar, você come muita farinha refinada e a insulina tá lá, te ajudando a baixar o índice glicêmico. Chega uma hora que você fica resistente à insulina, ou seja, você não tem mais a insulina para te ajudar. E aí sim, você acaba tendo uma doença, né? Em função de uma inflamação que você não curou. Ok? Tá claro, gente? Só me fala que tá claro aí, porque hoje tem bastante informação, assim, antes de eu falar dos alimentos, que eu queria que vocês entendessem, antes de eu falar sobre por que os alimentos são tão importantes, tá? Então, como é que funciona essa alimentação anti-inflamatória, né? Então, para avançar em direção a uma alimentação anti-inflamatória, né, a gente tem que buscar os alimentos anti-inflamatórios, né? E se afastar, gente, da abundância da nossa principal alimentação, que são alimentos processados, farinhas brancas, açúcares brancos e alimentos superprocessados que a gente compra por aí. Então, assim, a nossa alimentação ocidental, ela é extremamente pró-inflamatória. Então, não adianta nada também eu falar pra vocês, ai que bom, tá todo mundo colocando sim, quer dizer que tá tudo certinho. Então, não adianta nada, pessoal, a gente tá comendo tudo isso que eu vou falar hoje e não retirando as coisas que fazem mal. Não adianta. Porque é como se o organismo estivesse lá tentando te fazer um favor com tudo que você tá comendo, só que seu intestino tá tão inflamado e tem tanta coisa ali que tá sendo inflamatória que você não vai conseguir, o seu organismo não vai conseguir entender o que você tá comendo e você não vai conseguir nem absorver os nutrientes dessas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então é importante o quê? Que a gente faça o contraponto. Tirar todos esses alimentos que fazem mal e inserir os alimentos que são anti-inflamatórios, tá? Então vamos lá. Vamos falar aí, então dos 15, eu selecionei 15 principais alimentos aqui, tá? Pra gente poder falar de quais são eles, que são anti-inflamatórios. E o que é importante antes de eu falar deles? Tem uma coisa que eu falo no nosso programa de mentoria, no Comida que Transforma, que é muito importante, que é assim, ó. Todos os dias, um pouquinho pro resto da sua vida. Tem gente que tenta fazer, nunca fez nada, aí tenta tirar tudo de uma hora para outra da alimentação, a não ser que você precise, tá? De uma condição muito crônica. Mas assim, tem gente que precisa ir devagarinho. Então, qual que é a minha sugestão? Devagar todos os dias pro resto da vida de vocês. Porque como a gente tá falando de um estilo de vida e não de uma dieta, não é uma dieta que você vai ter 15 dias, eu vou te dar um monte de alimento aqui e você vai melhorar pro resto da vida. Não, é um estilo de vida. Né? Então é isso que muitas vezes na mentoria, no programa Comida que Transforma, você aprende. Você aprende a entender que se você de repente dá uma escapadinha, você sabe o que você tem que fazer no dia seguinte. Você sabe que alimentos que você comeu que não te fizeram bem, e aí você pode retomar lá e fazer o seu trabalho de casa e comer as coisas, e consumir as coisas que são importantes. Tá? Então assim, é importante saber que uma coisa tem que estar direcionada à outra, tá? Então, o que eu sugiro? Então, assim, se você não consegue tirar tudo que a gente que precisa ser tirado de uma hora para outra, vai tirando as coisas mais importantes e vai seguindo, vai tendo esse progresso, tá? Vai tendo esse progresso e não deixa de fazer, tá? Não deixa de fazer. Então, porque as pequenas mudanças, elas são tipicamente muito mais sustentáveis, né? Do que as mudanças drásticas. Então, em vez de você começar a esvaziar aí a despensa da tua casa, tirar tudo, vai devagar, tá? Se esse é o caso seu, né? Se tem gente que funciona bem, né? Eu, quando eu decido também, a coisa funciona e eu fico bem quando eu decido que aquilo vai ser pro meu bem, né? Mas nem todo mundo funciona desse jeito, então tem que ser, às vezes, tem que ser um pouquinho, uma movimentação atrás da outra, né?
Então vamos lá, pessoal. Os primeiros grupos de alimentos que eu queria falar aqui para vocês são as folhas verdes escuras, tá? Verdes escuras, tá? Por quê? Porque essas verduras, essas verdes escuras, aí eu tô falando de quê? Eu tô falando de alimentos que são ricos em antioxidante, que vão restaurar o quê? A saúde celular do seu organismo, tá? E eles são totalmente anti-inflamatórios, tá? Então o que você tem que consumir? Por exemplo, a selga é um alimento super legal e é um alimento de folhas verdes. E ele tem muita fibra e é extremamente importante, pode ajudar demais vocês a desinflamar o organismo de vocês, tá? Olha só, ela é alta em oxidantes, vitamina A, vitamina C, tá? Vitamina K, que pode proteger, olha só, o seu cérebro contra o estresse oxidativo, né? Que o estresse oxidativo nada mais é do que o quê? Aquele estresse que ele não é pontual e que ajuda você, né? Em momentos de sobrevivência. Ele é um estresse, ó, que ele fica lá e ele acaba sendo um estresse que ele se torna crônico, tá? E faz mal. E muitas vezes causado, lógico, pelos radicais livres, né? Então, a selga, ela pode proteger muito contra essa deficiência, né? E também a vitamina K, tá? Então, a selga é a primeira coisa que a gente tem que... Aliás, os vegetais verdes, né? E aí, fora a selga, a gente pode pensar em brócolis, a gente pode pensar em espinafre, rúcula, agrião, tá? Todos esses verdes, ok? E falando um pouquinho da selga, olha só. A selga ela é uma excelente fonte de vitaminas, como eu falei, né? E ela é muito versátil, né? A gente tá acostumado a comer na alimentação muitas vezes chinesa, né? Tem no yakisoba, naqueles negócios lá, mas você pode também comer a selga na salada, você pode comer ela refogada, né? A selga é um ótimo alimento para vocês colocarem no cardápio de vocês. Um outro alimento que eu acho bem interessante, que nem todo mundo gosta, mas eu aprendi a gostar, eu acho que até pelos benefícios que eles causam, eu aprendi a gostar e hoje eu gosto muito, é o aipo, né? Aipo ou qualquer outro nome? Salsão, né? Aipo ou salsão. Ele é extremamente importante para nossa vida. Ele é extremamente anti-inflamatório. Também tem muito antioxidantes, tá? Vai melhorar, olha só, a pressão arterial de vocês, o nível de colesterol e vai prevenir, consequentemente, as doenças cardíacas, tá? Por poder ajudar vocês aí no nível de colesterol, né? E é uma excelente fonte de potássio, tá? Então, olha só, bem legal o aipo ou salsão. E aí, o que é legal que o salsão tem, que nem todo mundo sabe? Quando a gente fala em equilíbrio nutricional, quando a gente fala em inflamação, a gente tem um equilíbrio muito importante entre o potássio e o sódio. É um equilíbrio muito bom para a gente poder ter um sistema imunológico que funcione, a gente ter uma imunidade legal, a gente conseguir ter um equilíbrio no nosso organismo, tá? E esses alimentos, olha só, o sódio, ele traz líquido e nutrientes. E o potássio, ele libera as toxinas. Então, imagina. Então, olha, um traz os nutrientes e traz o líquido pra gente poder o quê? Se armazenar de coisas boas. E o outro, ele faz o quê? Ele libera a gente das toxinas. Então, é como se a gente tivesse um filtro acontecendo no nosso organismo para poder evitar que a gente absorva toxinas e pra gente poder evitar que a gente não absorva os nutrientes. Então, essa modulação é muito importante. Como na nossa alimentação ocidental a gente não consegue liberar o sódio, porque a gente tem uma quantidade enorme de sódio, que a gente come demais, né? E a gente normalmente tem uma deficiência de potássio, quando a gente come a selga, ela tem esse fator modulador. Então ela ajuda a gente, ó, a modular essa quantidade essa liberação das toxinas, do sódio e a gente absorver melhor os alimentos, tá? Então, mas lógico que dentro de tudo isso que eu tô falando, a gente tem que o quê? Diminuir o nosso sódio, tá? Que está muito mais presente nos alimentos superprocessados, tá bom? Então, isso é uma fonte de potássio. O aipo é uma ótima fonte de potássio, tá? E antioxidantes também. A beterraba, gente. A beterraba é um outro marcador, tá? Muito repleto também de antioxidantes. A gente sempre tá falando de alimentos que são muito bons em relação a antioxidantes, né? E a beterraba, ela tem uma característica de reparar também os danos celulares causados pela inflamação. Aí você fala, Dri, mas a beterraba, ela tem um índice glicêmico alto, né? Ela é muito açúcar. Sim, ela tem um índice glicêmico alto, só que se você juntar a beterraba com uma gordura boa, com uma proteína, você vai conseguir o quê? Modular ela de uma forma onde você não está consumindo o açúcar puro. Tá? Você consegue o quê? Na digestão, junto com uma proteína, ela vai o quê? Ela vai dar um equilíbrio no índice glicêmico, tá?
Então, quais são os benefícios da beterraba, né, para uma alimentação anti-inflamatória? Né? Então, como eu falei, né, o reparo das células celulares e a adição também, olha só, de índice muito altos de potássio e magnésio que podem combater a inflamação. Então, a beterraba, ela é um super alimento. Eu fiz um suco uma vez, eu acho que tá até ali no meu Instagram. Eu acho que é beterraba, limão e pepino, gente, delicioso. Pepino que tem água, né? A beterraba que é rica em potássio, o limão que é um antioxidante maravilhoso também, um antibacteriano, ele ajuda, é extremamente bom para digestão. E aí eu fiz geladinho, gente, maravilhoso. Ok, pessoal. E olha, a beterraba também tem um pouco de magnésio, né? Então, para quem tem deficiência de magnésio, a beterraba é bem legal, tá? O que mais, pessoal? Olha só. A beterraba tem um outro ponto aqui importante, que é o quê? Quando a gente tem, por exemplo, pedras nos rins, a gente tem o quê? Isso, na verdade, é o quê? É um sintoma de cálcio que se acumula no corpo, né? Isso calcifica e a gente tem as pedras nos rins. A beterraba, você tem uma dieta balanceada, incluindo beterraba, você pode realmente processar esse alimento e melhorar também e evitar também a pedra no rim. Então, para quem tá com pedra no rim, ou tem propensão, ou já teve, né, situações dessa, vale a pena vocês consumirem a beterraba. Tá? Outro alimento que eu amo de paixão, como quase todo dia, gente, de verdade, como quase todo dia, é o brócolis, tá? O brócolis é um vegetal, é um crucífero, muito bom para nossa saúde, extremamente importante, extremamente faz um detox no nosso organismo, maravilhoso, tá? E ele é o segredo aí para uma adição valiosa na nossa vida como alimento que é alimentos anti-inflamatórios, né? E o brócolis também é rico em potássio, olha que legal, ele é muito rico em potássio e magnésio e tem propriedades antioxidantes muito boas, tá? Os mirtilos. Ai, Adri, mas mirtilo não tem muito no Brasil. Não tem, gente. Eu sei que não, tá? Mas assim, se vocês encontrarem onde vocês moram e puder comprar na medida do possível, dependendo do preço, eu sei que o valor também é alto, o mirtilo é uma coisa super importante. Também porque, vamos lembrar, ricos em antioxidantes, tá? Então, particularmente o mirtilo das frutas vermelhas, tá? Ah, Adri, o morango é legal, mas o mirtilo é onde tem a concentração maior de frutas vermelhas, tá? Ele é um anti-inflamatório muito potente, tá? Porque ele tem a quercetina na sua constituição, que é muito encontrado nas frutas cítricas, né? Então, o que acontece? A gente tem aí, por que os nossos alimentos, principalmente os mirtilos, eles são muito benéficos para a nossa saúde? É porque essa quercetina, ela tem algumas propriedades, né, que são muito boas e muito anti-inflamatórias, tá? Que mais que temos aqui? Abacaxi, pessoal. O abacaxi tá dentro dessa lista, tá? Geralmente, quando a gente compra um abacaxi, né, quando a gente come abacaxi, a quercetina, né, que também tem, né, dentro do abacaxi, também tem junto com a quercetina a bromélia, tá? A bromelina. E a bromelina é uma enzima muito boa e digestiva para quem tem problema de intestino, dores, para quem não consegue ter digestão boa, para quem, a gente já sabe, né, o abacaxi, muita gente fala que é muito digesto depois que você come alguma coisa, exatamente por causa da bromelina, tá? Então a bromelina tem essa característica de enzima digestiva para facilitar a nossa digestão. Então o abacaxi, tirando aquelas pontinhas, né, que o abacaxi pode dar um pouquinho de afta, dependendo, aquelas pontinhas do abacaxi me dão um pouco de afta, mas eles são bem legais, tá? Então o abacaxi pode ajudar muito, gente, a melhorar, tá, a nossa condição, principalmente gastrointestinal, e é um alimento que deve ser, sim, colocado na nossa alimentação. Número 8, salmão, tá? O salmão é um alimento que a gente sabe, é um peixe que tem muita gordura, uma gordura boa, principalmente o ômega 3, né? E deveríamos comer o salmão selvagem, né? Que é extremamente mais caro, mais difícil de achar, mas o ideal seria comer o salmão selvagem. Por quê? Porque ele é rico, ele não ia ter, né? Aqueles outros de cativeiro, eles têm, né, várias coisas que a gente sabe, né? Muitas vezes eles comem uma ração que às vezes tem antibiótico, enfim. O ideal seria um salmão selvagem, que é pescado no mar, enfim. E ele é um pouco mais caro, mas de repente vale a pena se vocês encontrarem, tá? E por que ele é tão importante? Porque ele é rico em ômega 3.
que são essas gorduras boas que vão ajudar a gente, né? Tanto a melhorar os nossos níveis de colesterol, que vão ajudar a gente a não ter as nossas veias entupidas e vão realmente ajudar a gente a melhorar essa inflamação, tá? Outra coisa, número 9, é o caldo de osso. Gente, já falei demais desse caldo de osso. Todo mundo que tá me seguindo tá entendendo que é importante pra caramba. O caldo de osso, pessoal, pra quem não sabe, ele tem, principalmente nos ossos encontrados no frango, pescoço e pé, aminoácidos como colágeno, que são importantíssimos pra nossa desinflamação. Tá? Eles ajudam a gente não só a reforçar, a promover um sistema imunológico muito forte, mas também ajudam a gente a fechar essas redinhas que estão todas deslaceradas do nosso intestino quando ele está inflamado. Então o caldo de osso, ele é muito importante, ele deve ser consumido todos os dias, 200 ml, um pouquinho. E a receita tá, ó, aqui embaixo no Instagram tem a receita que é um vídeo de como faz o caldo de osso, tá bom? Super importante. Castanhas, pessoal, castanhas também. Por que as castanhas são boas? São ricas em ômega 3 também, é uma gordura maravilhosa, né? A gente entrou no mundo aí das gorduras boas, das gorduras do bem, né? Então, uma dieta que você vai comer carne, umas castanhas, sementes, né? Tudo isso tem muito ômega 3 e pode ajudar você demais a melhorar a sua alimentação, né? E também a trazer para você um quadro menos inflamatório. Número 11, olha só, o óleo de coco. Também tô cansada de falar no óleo de coco, né? O óleo de coco é um óleo de origem vegetal, extremamente importante, anti-inflamatório, né? Com muita gordura do bem, que pode ajudar muito a gente, né? Então, esses lipídios, né, essas gorduras e essas especiarias, elas realmente vão ajudar vocês como combater, tá? Que mais? A semente de chia, agora a gente vai falar um pouco das sementes. Semente de chia, que é o número 12, tá? Importantíssima, também tem uma concentração de ômega 3 muito bom, que são importantes para equilibrar as nossas gorduras no nosso organismo, né? E quais são os benefícios da chia? Né? Elas oferecem ômega 3, né? Um equilíbrio muito importante e justo de ômega 3 e ômega 6, né? E oferecem também um equilíbrio das nossas células. E é muito o quê? Antioxidante. Então é um outro alimento que a gente deve ter na nossa casa e consumir sempre que a gente quiser, tá bom? Então ela pode reverter a inflamação, regular o colesterol, diminuir a pressão arterial, então tudo isso que a gente já falou, ela também tem essas propriedades. E a linhaça, né? O óleo de linhaça, ou a semente de linhaça, ou a farinha de linhaça também é muito importante, né? Então a linhaça vai bem focado, mais ou menos parecido com a chia, tá? Ômega 3, tem os benefícios da linhaça também, que tem antioxidante, então a linhaça também é um ótimo aí parceiro pra gente, tá? E ela ajuda bastante, olha só, porque ela tem muito polifenol, né? Ela ajuda o crescimento dos probióticos no intestino, então ela ainda ajuda a gente o quê? A facilitar que essas nossas bactérias ruins, principalmente o fungo da cândida, ele não se prolifere com tanta frequência, tá? Então a linhaça é ótima para isso. 14, olha, o 14 a gente vai falar do açafrão. Dri, o açafrão, sim, o açafrão. Acho que muita gente sabe, mas o açafrão é muito bom, que é a cúrcuma. Por quê? Porque a cúrcuma, que é o elemento que está no açafrão, que ele que biodisponibiliza todos esses elementos que são anti-inflamatórios pra gente, tá? E é um componente muito importante e ele tá ativo dentro do açafrão, tá? Então, ele é importantíssimo pra gente consumir e aí a gente pode o quê? Ele é bom para gerenciar artrite, muitas vezes artrite reumatoide, tá? Então quem tem artrite reumatoide, muito legal vocês consumirem o açafrão. Quem tem artrite, artrose, todas as dores nas juntas também, o açafrão é muito importante e bem legal. E por último, mas não menos importante, o gengibre, pessoal. O gengibre também é extremamente importante, extremamente anti-inflamatório, né? Ele pode estar fresco, pode estar em pó, né? Ele pode estar de várias formas, né? Em extrato também tem, né? Mas qual que é a maior importância do nosso gengibre? É modular também o nosso sistema imunológico, né? Então, quando a gente está com um sistema imunológico muito lento ou muito acelerado, ele faz o quê? Ele faz com que a gente equilibre o nosso sistema imunológico e reduza essa inflamação causada, né? Muitas vezes por algumas respostas hiperreativas que a gente tem no nosso corpo, tá? Então é isso, pessoal, os alimentos anti-inflamatórios. E agora a gente vai pincelar, que eu já sei que vocês sabem, né, mas eu vou repetir aqui, quais seriam os alimentos pró-inflamatórios que vocês têm que, tirar da vida de vocês, tá? Então a gente vai falar, assim, de alguns específicos. Açúcar branco, tá? Porque tem, assim, além de não ter nenhum benefício para vocês, não ter nenhuma nutrição,
eles são extremamente inflamatórios. Farinhas brancas e processadas, tá? Que também não tem nenhum benefício, são, que eu brinco, calorias vazias e só vão te inflamar. Óleos vegetais, então todos os óleos de canola, de girassol, de soja, também extremamente ricos em ômega 6, que esses sim vão ajudar você a inflamar as veias do coração de vocês, tá? Cafeína, dependendo do tipo inflamatório e por aí vai. E os alimentos superprocessados, né? Tudo que é congelado, tudo que vem em caixinha no supermercado, toma cuidado, muito sódio, né? E a gente pode ter um problema aí, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. As informações acho que são bem pontuais, bem importantes. Eu vou deixar no Telegram, tá? Para quem quiser informações, para quem quiser ter isso lá, imprimir, colocar na geladeira, na hora que for no supermercado, fazer lá a sua listinha do que você tem que comer. Mas assim, de novo, pessoal, isso não é a resposta para tudo. O passo a passo é importante, dependendo do tipo inflamatório que vocês manifestam. Existem algumas particularidades desses ingredientes, né? Que se vocês quiserem fazer um aprofundamento de como tratar as causas específicas de vocês, a gente tá com a mentoria aberta do Comida que Transforma. Então vale a pena quem ainda não viu e tá a fim de dar um primeiro passo para aprofundar e para acelerar essa cura, realmente participar da turma, que a gente tá agora só com essa semana, inscrições abertas, eu não sei quando é que a gente volta com uma outra turma, mas vale a pena vocês pensarem aí, se vocês quiserem dar esse primeiro passo e resolver mesmo a vida de vocês e parar com esses sintomas, né? E não adianta também tomar uma vez e não comer nenhuma mais, né? Tipo, a Adri falou um monte de coisa aqui, comi uma vez a selga e acho que vai resolver minha vida. Não vai. Tá? Continuar indo no McDonald's e comer a selga não resolve, tá? Continuar comendo brócolis e indo comer batata frita ali na padaria ali da esquina também não vai resolver, tá, gente? Então toma cuidado com que vocês também têm que liberar do organismo de vocês para poder realmente fazer esse equilíbrio, tá? Então vamos ver as perguntas agora, porque eu acho que tem bastante perguntinhas aqui. Ó, imagina, obrigada a vocês, a Jaque tá falando gratidão, todo mundo falando gratidão, coraçãozinhos, adoro coraçõezinhos quando vocês mandam os coraçõezinhos. Então, pessoal, vamos lá para as perguntas, que tem algumas perguntinhas aqui que eu quero responder para vocês hoje. O arroz e macarrão integral, então, o arroz e o macarrão, sendo integrais, já vão ser melhores, porque tem nutrição. Né? Você vai ter a fibra, você vai ter algumas coisas que, de repente, o arroz branco e o macarrão branco não tem. Só que ainda é amido, ainda é farinha, né? E ainda tem ali muito açúcar, né? Então, para quem quer realmente melhorar de uma vez por todas, mesmo o arroz branco e o macarrão sendo integral, ele tem que ser aí equilibrado, tá? A Lilica tá falando o seguinte: obrigada por repartir esses conhecimentos e nos ajudar tanto. Obrigado você por estar aqui, querida. Vamos lá ver aqui, ó. A Dalva tá falando o seguinte: abacaxi me dá alergia. Por quê, então? Eu não sei se dá alergia, que tipo de alergia que te dá primeiro? É estomacal? É alguma coisa no corpo? Porque pode acontecer sim, lembra que eu sempre falo isso. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Então, Dalva, se de repente o abacaxi não te cai bem, você não tem que comer, tá? É uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, né, que a gente faz do curso. Ah, Adri, mas aqui falou que no meu caso a cebola, por exemplo, ela é boa, só que eu não consigo digerir bem cebola. Então a gente tira a cebola e insere outra coisa semelhante. Então isso pode acontecer sim, tá? Nos olhos, então. Então é uma coisa que realmente é com você, então não come, tá? Tem tantas outras coisas boas, né, pra você comer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Perguntas. Aqui, ó. A Andrea tá falando o seguinte: estou com muita acne na área do queixo. Não sei mais o que fazer, me ajuda. Então, a acne também é um sintoma inflamatório. Tá? É um sintoma de que provavelmente aquela liberação, lembra que você tem que absorver os nutrientes e fazer a detoxificação do seu corpo? Quando a gente não faz isso, quando o organismo não está equilibrado, quando ele não está absorvendo os nutrientes, tá? E quando ele não está conseguindo dispensar o que não é bom, a acne, principalmente a acne adulta, nessa região aqui do queixo, acontece. Eu tenho às vezes, mas eu sei por que é. É quando eu vou ficar menstruada. E aí é um desequilíbrio hormonal, que é natural, depois ela volta. Agora, se você tá tendo constante, é realmente importante que você faça um pouquinho dessa movimentação. E se você quiser se aprofundar mais,
Continua vendo as lives, tem muito material que eu tô desenvolvendo. Aliás, tem no material que dentro do Instagram, no Perguntas, tenha lá uma informação bem legal que fala de acne e que fala um pouco dos alimentos que você tem que consumir e alguns que você tem que retirar. E se você quiser, lógico, uma coisa mais profunda, mais legal, de repente, Andréa, vale a pena você dar uma olhadinha no curso. Quem sabe você não entra pra essa turma e a gente te ajuda, tá? Mas principalmente os alimentos que são super processados, com gordura, farinha branca, tudo isso pode causar essa acne, tá? E os probióticos também são muito importantes. Então, o kefir, você colocar lá no chucrute, né? Você colocar esses probióticos para poder ajudar aí nesse equilíbrio da sua flora intestinal, pode ajudar também, ok? A Lilica tá falando o seguinte, como melhorar o excesso de formação de gases? Então, gás está ligado ao intestino, né? E provavelmente o que você tá comendo. Então, principalmente o açúcar, as farinhas, né? Tudo isso é muito ruim e pode atrapalhar, sim. Mitiel, Rochelle, é isso? Dri querida, e para todas... E para as rosáceas, descobri essa semana e estou com muita ardência e vermelhidão. Então a rosácea também é outro sintoma, né? É um tipo de inflamação, muitas vezes por estresse, né? Ela tem muita coisa emocional envolvida, como um eczema, como também outras coisas, mas principalmente tirar esses alimentos que a gente falou. E um alimento importante para você adicionar são realmente os probióticos, muito parecido com a acne, tá? Dri, a live vai ficar disponível? Kelly, vai ficar disponível, tá? Por 24 horas aqui no Instagram e depois eu não sei quando a gente vai pôr ela pra vocês assistirem, mas com certeza as próximas 24 horas ela vai estar disponível pra vocês, tá bom? A Penélope tá fazendo o seguinte, a pergunta. Posso consumir abacaxi? Tenho estômago gástrico e refluxo. Malu, o abacaxi é melhor não, tá? No seu caso, tá vendo como é importante, gente? Você já tá na turma, a gente vai falar disso semana que vem, mas no teu caso que tem tipo gástrico, é melhor a gente esperar um pouquinho. Você falou de muitas folhas. Qual a melhor maneira para higienizá-las? Qual produto você usa? Então, Li, o que normalmente eu uso? Eu uso água corrente, eu uso bicarbonato de sódio, põe um pouquinho, e beleza, é só. E os pesticidas, os agrotóxicos, eles vão morrer se eu colocar isso? Não. E se eu colocar aquelas gotinhas do supermercado, os pesticidas e os agrotóxicos vão desaparecer? Não. Gente, os agrotóxicos e os pesticidas, eles são borrifados muitas vezes durante o dia. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o tomate ele é borrifado pelo menos 40 vezes por dia. Mas imagina como é que funciona isso no nosso organismo. Então, quando ele é borrifado com os pesticidas, ele é internalizado isso. Então, a fruta, o vegetal, ele absorve. Então, não adianta a gente lavar. Adianta a gente lavar por outras razões, né? Bactérias que tem ali, que alguém mexeu, alguma larvinha que fica, alguma coisa assim, para higienizar a sua folha, né? O seu vegetal, a sua fruta. Mas os pesticidas e agrotóxicos, infelizmente, eles vão continuar ali. E junto com essa pergunta, né, a Lu veio perguntar aqui, todos esses alimentos precisam ser orgânicos? Gente, alguns sim, outros não. No Instagram, Lu, aliás, no Instagram não, no Telegram, tem lá um PDF que eu postei algumas semanas atrás, que fala dos alimentos os top alimentos que podem ser comprados convencionalmente, que não precisam ser orgânicos, e os top alimentos que precisam ser orgânicos, porque eles consomem muito, eles são muito expostos a pesticidas, tá? Então, se você quiser, me avisa também, manda um privado pra mim no Instagram e fala, Dri, me passa aquele PDF com a lista, que daí a gente passa de novo pra você, tá bom? Mas nem todos precisam ser orgânicos, tá? Então, Lili, você tá falando o seguinte, os brócolis dão muitos gases. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se são os brócolis que estão te dando gases, ou se você tá com o intestino inflamado e qualquer coisa que você coma, que tenha um antinutriente, que o brócolis pode realmente piorar um pouco, ele não tá intensificando essa dor, tá? Eu acredito que quando você melhorar o seu intestino, que deve estar inflamado, o brócolis teoricamente não vai te fazer tão mal, tá? É o que aconteceu comigo. Eu como brócolis, 3, 4 vezes por semana, não tenho nada. Mas por quê? Porque meu organismo tá bem, tá equilibrado, né? Não tá mais inflamado. Então a gente consegue absorver os nutrientes e também se desfazer das coisas que não são tão legais quando a gente tá num processo mais crônico, né? De inflamação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó.
Aqui a gente já falou do abacaxi, alergia do abacaxi, já falamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa! Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vamos lá. No finalzinho, acho que tem aqui, alguém perguntou. Olá, muito obrigado. Hoje como cúrcuma, perfeito. Estou comendo muito abacate, adoro. Perfeito. Como minimizar a formação de gases? A gente já falou, né? Vamos ver aqui. O bacon é permitido? Então, Malu, depende, tá? O bacon não é ruim, não. O bacon tá muito ligado à banha do porco, que tá muito ligado a uma gordura boa. Então, assim, não precisa comer bacon todo dia, mas o bacon, ele é uma gordura que pode sim ser consumida, tá? Deixa eu ver se tem mais... Oi! Deixa eu ver aqui. Opa! Ai, gente, tá tão ruim pra puxar aqui. Bom, já deu. Existe tratamento para síndrome de ovário policístico? Então, já que sim, o síndrome do ovário policístico, lógico que já é uma condição, né, que ela está sim relacionada com a alimentação, ela pode ser remediada, ela pode ser melhorada com a alimentação, tá? Mas aí, de novo, a gente tem que entender como é a sua situação, em que momento isso aconteceu, como é que é a sua alimentação, mas você pode sim melhorar bastante com a sua alimentação, tá bom? Que mais, povo? Acho que é isso, né? Estamos aqui, deixa eu ver que oração, para eu também não perder a hora, porque senão o Instagram, o Instagram me mata aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais, que oração. Porque senão eu me perco. Ainda tem um tempinho aqui. Ai, povo, fiz coisa errada aqui. Peraí, pronto. Tá, vamos lá. A Sami disse o seguinte, Samira, né? Qual a melhor combinação de alimentos para utilizar com a cúrcuma? Você pode fazer um curry é maravilhoso, então tem uma receita de curry bem legal, você pode fazer o curry que fica ótimo, colocar no arroz, colocar você vai fazer uma cabotiá no forno, coloca um pouquinho de cúrcuma, eu coloco cúrcuma em todo lugar, que quando eu vou fazer comida que eu amo. Caldo de osso, Benedita, o caldo de osso tá aqui no Instagram, dentro do feed, que tem várias coisinhas que eu posto, tem lá a receita do caldo de osso que você pode puxar de lá, tá bom? A Lilica, é isso? Qual o substituto para o açúcar em receitas? Então, normalmente o que eu uso? Eu uso stevia, tá? Eu uso mel, eu uso tâmara é muito bom e é muito rico em fibras, também pode ajudar, tá? O que eu não uso, que eu não gosto, xilitol, eritritol, todas essas coisas eu acho que tem efeitos colaterais meio ruins, eu prefiro não usar. Então é isso que normalmente eu uso, tá bom? Que mais, pessoal? Eu fiz no arroz hoje, você colocou o quê? Colocou o açafrão? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Você colocou o açafrão? Que ótimo, eu amo. Eu ponho açafrão em tudo, de verdade, gente. Ponho mesmo, adoro demais. Café sem açúcar pode? Depende, por isso que eu falo, gente, o açúcar não tá aqui, mas se você tem um tipo gástrico, não pode, porque a cafeína, para quem tem um tipo gástrico, para quem tem um tipo estresse, ela pode atrapalhar muito, né? Então, para quem tem esse tipo de inflamação manifestando no organismo, é melhor não. Melão, melado pode usar? Pode usar o melado, tá? Também, gente, cuidado. Quando eu falo pode usar, pode usar com equilíbrio, né? Quando precisa, um pouquinho. Mas a melhor coisa é você. Outra coisa legal para poder substituir o açúcar é você usar a maçã, também ela, muitas vezes no bolo, no muffin que você vai fazer, no cupcake que você vai fazer, põe a maçã em purezinho para ela poder dá uma consistência também mais cremosa e ela pode ajudar você a açucarar, né, a dar um sabor gostoso. Mas o melhor é você começar a se acostumar o quanto antes com o gosto dos alimentos, né? A gente parar dessa alimentação que a gente tem, né, que é uma alimentação ocidental extremamente açucarada, extremamente salgada, né, extremamente com tudo que manifesta na gente essa vontade de ficar comendo tudo que não funciona, né? Quanto mais açúcar branco a gente comer, mais a gente vai querer comer. Quanto mais farinha branca a gente comer, mais a gente vai querer. Então, assim, tudo isso é importante, tá? Não é açúcar de maçã, Sônia. É o açúcar, para você adoçar um bolo, por exemplo, você pode colocar menos açúcar, fazer o purê da maçã. Então, como é que você vai fazer esse purezinho? Você tira a casca da maçã, corta ela, tira a semente, corta ela em quadradinhos, não precisa ser muito pequeno, não. Põe naquela panela de vapor. Aí ela vai ficar bem molinha, tipo
tipo um purezinho, né? Aí você pega o garfo, amassa e vai ficar um purê, uma pasta. E aí você mistura com ovo, com óleo de coco, se for fazer o bolo, e isso vai dar um saborzinho gostoso e não vai precisar tanto do açúcar para poder adoçar, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. O que eu quero falar para vocês amanhã? Amanhã a gente vai ter uma aula surpresa para vocês, tá? Vem notícia boa por aí. E às 17 horas vai ser um aulão, uma revisão, um resumão. Gente, isso é importante, tá? Para quem ainda não viu, quem ainda não fez as inscrições e ainda tá na dúvida se vai fazer ou não conseguiu assistir principalmente as aulas da minissérie anti-inflamatória, as 3 aulas, às 17 horas aqui no Instagram, neste momento do Direto Quadri, a gente vai fazer um resumão das 3 aulas da minissérie para quem não acompanhou ou para quem acompanhou mais ou menos e quer rever, para quem quer ver de novo, né, e gostou. A gente vai falar tudo que a gente falou de uma forma bem legal. A gente vai dar um resumão das 3 aulas que a gente teve da minissérie anti-inflamatória. Então, não perde essa aula, gente. Olha, isso é sério, tá? A aula não vai ficar disponível, tá? Não vai ficar no ar. Ela vai ser ao vivo aqui com a gente, para quem tiver ao vivo na aula, e depois ela não vai ser disponibilizada depois, tá? Então vale a pena para quem quiser rever o material, rever as condições e algumas coisas a mais, talvez, que a gente possa falar, porque vai ser legal que a gente vai ter esse momento de conversa aqui com vocês e de perguntas, tá? Então é isso, pessoal! 247 amanhã, às 2h47, na nossa mentoria, na nossa perguntas e respostas ao vivo, e 17 horas aqui no Instagram, no Direto Quadri, o resumão da minissérie das 3 aulas, tá bom? Então, um beijo pra vocês, Deus abençoe vocês também, eu tô muito feliz que vocês estão aqui e cada dia mais, né, eu tô feliz de poder estar aqui ajudando vocês com tudo isso, né, com todo esse processo de vida mais saudável, né, de celebração da vida, né, não é isso mesmo? Então tá bom, pessoal, então um beijo pra vocês, até amanhã e a gente se fala. Tchau, tchau! Um beijo!